o rei da selva, e aqui está fazendo uma comparação, o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo, Ele é o amável e doce Cordeirinho de Deus, que se sacrificou por mim e por você. Então esse é o Deus pelo qual nós precisamos conhecê-lo na completude, irmãos, e não só em partes, porque muitas vezes a gente se perde em uma teologia onde a gente enxerga um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que destruiu cidades, que matou pessoas, e a gente se apega a isso como uma verdade, e nós temos uma dificuldade de desfrutar da liberdade do Senhor. Mas ao mesmo tempo, para um outro extremo, nós nos apegamos nesse Cordeiro que se entregou, e que por Ele ter se entregado, nós recebemos de graça aquilo que não foi de graça, mas nós não pagamos nada por isso, uma graça, um favor imerecido. E aí, infelizmente, também por outro lado, nós nos agarramos numa teologia onde nós abusamos da liberdade que o Senhor conquistou para nós. Então nós precisamos entender, irmãos, que nem só o medo, mas também nem só a libertinagem, irmãos, mas nós precisamos andar na seriedade do Evangelho, amém? Glória a Deus, com temor, mas ao mesmo tempo com alegria, com prazer de servir esse Deus que é um Deus bom. E nós entendemos também, quando nós estudamos esses 5 pontos da última semana, que ele vai afetar a nossa vida de uma série de maneiras. Uma delas é que ele vai afetar a sua maneira sobre quem é Deus para você, vai afetar o seu ponto de vista sobre a salvação, e principalmente a ênfase dos 5 pontos é a soteriologia. Então a doutrina da salvação muda bastante a perspectiva, muitas vezes, da nossa vista, como nós enxergamos a salvação. Vai afetar o seu ponto de vista sobre a expiação, que é a segurança em se agarrar na segurança da sua salvação, e também vai afetar como nós pregamos o Evangelho. E isso é importante, irmãos, nós entendemos que nós devemos pregar o Evangelho, porque uma crise que muitas vezes nós vivemos mas se há uma eleição, se há um povo eleito, eu vou ficar pregando o Evangelho para quem não é eleito? Irmãos, quem sabe quem é eleito? Ninguém sabe quem são os eleitos, e os eleitos só alcançarão a graça irresistível pela pregação do Evangelho, amém? Então, eu e você, um dia nós fomos alcançados por uma graça irresistível, irmãos, que te fez estar aqui hoje, porque alguém um dia pregou o Evangelho para você. E nem sempre esse Evangelho talvez foi um Evangelho aqui, na igreja e tudo mais, porque às vezes você fala assim, não, mas eu conheço pessoas, pastor, que se converteu e nem estava num culto, porque na verdade, Cristo a encontrou, porque semente foram lançadas. Alguém lançou semente, a boa semente do Evangelho foi lançada na vida dessa pessoa, seja através de palavras, de atitudes, mas a boa semente do Evangelho foi lançada, a ponto que o próprio Cristo a encontra com uma graça irresistível, que foi irresistível, e aquela pessoa então se converte e passa a crer, amém? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender que o foco central da doutrina, das doutrinas da graça, está na soteriologia, que é a doutrina da salvação, lembrando que Deus está salvando pecadores em todos os lugares, no mundo inteiro, sem distinção. Então Deus está salvando toda língua, todo povo, toda raça, toda nação, tudo, rico, pobre, homem, mulher, novo, velho, Deus não tem distinção, amém, irmãos? Então tudo isso que eu estou falando é importante para que a gente relembre tudo que foi ministrado, irmãos, para que isso fique cravado na sua memória, para que isso te dê uma tranquilidade a mais sobre a vida. Irmãos, quando você compreende, e eu sei que é uma temática um pouco mais longa para se entender, inclusive, nós até, pastor Murilo, a gente fez aqui no culto de sábado de jovens, os meninos fizeram uma mesa redonda, foi muito legal. E aí o pessoal sugeriu no final a gente fazer uma mesa redonda sobre os 5 pontos, para tirar um pouco mais de dúvida, para ter um bate-papo depois. A gente marca um sábado, vem para cá, faz um bate-papo, conversa um pouco mais, porque aí vocês terão a oportunidade de fazerem perguntas, amém, irmãos? Porque se a gente abrir para perguntas aqui no domingo, ficaria um pouco estranho, né, irmãos? Mas a gente pode fazer isso sim, e eu acho que vai ser muito
muito válido, muito rico, né, para que os irmãos possam aprofundar um pouco mais. Amém? Então vamos passar aqui sobre cada um dos pontos. A gente vai passar rapidamente sobre cada um deles para trazer aqui a memória de vocês. Pode passar o primeiro. Então está na sequência certinha aí, tá, pessoal? Então é só ir passando de acordo com o que eu for falando. Eu já coloquei até o texto lá para facilitar também para os irmãos da mídia e para vocês também. Então, depravação total. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Nossa corrupção é tão profunda que somos incapazes de vencermos nossa própria rebelião. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então é importante nós entendermos primeiro, reconhecermos que somos pecadores, irmãos, que nós iremos pecar. Nós precisamos reconhecer que nós não acordamos todos os dias falando assim, hoje eu quero Deus. E você pode notar que na maioria das vezes que você acordou falando assim, hoje eu quero Deus, na verdade você não acordou falando que hoje você quer Deus, você acordou falando assim, hoje eu preciso de Deus. Que tem um pouco de diferença entre querer e precisar. Porque quando você quer é um ato natural, você está flutuando, irmãos, aí você quer Deus. Agora quando você fala assim, eu preciso, que o negócio está feio aqui, a coisa está tão feia que eu preciso de Deus. Então mais uma vez, depravação total, você olhando para você olhando para o seu eu, para a sua necessidade. Então nós precisamos, irmãos, também tomar muito cuidado para que a gente não caminhe no moralismo e na justiça própria. Uma das coisas mais difíceis para se entender depravação total, sabe o que é? Moralismo, justiça própria. Como assim, pastor? Eu não sou tão ruim assim quanto você está falando. Não, realmente você não é tão ruim quanto eu estou falando, irmãos. Você é muito pior do que você imagina. Então nós precisamos entender, irmãos, que o homem sem Cristo, ele é extremamente pecador, extremamente caído. E aí você pode até falar assim, mas pastor, eu conheço uma turma boa, eu conheço uns irmãos top aí. Eu tenho um amigo que ele é um cara gente boa, o cara não rouba, não mata, não bebe, não fuma, é casado com uma esposa, não trai a esposa, o cara é top, só que ele ainda não tem Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, então ele não tem nada. Se ele não tem Jesus, ele ainda não tem nada, ele precisa de Cristo. Então nós precisamos entender que nós sem Cristo, ainda que nós vemos ser uma pessoa top, uma pessoa exemplar, mas sem Cristo nós não temos nada. Amém, igreja? Nós precisamos ter Cristo. Pode passar o próximo. Eleição incondicional. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Estão aí? Sei que essas palavras aí não são tão emotivadas, né, quanto algumas, mas é importante que vocês compreendam o que nós estamos explanando aqui para vocês. Eleição incondicional. A eleição incondicional é um ato incondicional de Deus, o qual escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém, irmãos? Não é difícil de entender, mas é difícil de aceitar algumas coisas, irmãos. Amém? Mas que o Espírito Santo nos dê esse espírito, então, de compreensão. Depois de eleição incondicional, a gente foi para expiação específica. Passa para nós aí. Isso aí. A eficácia plena da obra de Cristo na cruz é específica àqueles para os quais a salvação já foi preparada. Amém? Então nós entendemos também que Cristo não morreu na cruz para todos. Ele morreu por todos, mas não para todos. Ele morreu para um povo que já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. João 10, 25 ao 28 diz assim: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas
mãos. Amém, irmãos? A segurança da salvação. Aquele pelo qual é um eleito do Senhor, ele pode se agarrar nessa verdade. Ele tem a segurança de que Cristo, então, morreu por ele, e por isso, ele então se torna uma ovelha, e por ser uma ovelha, então, ele passa a crer em Cristo Jesus. Você não tem que crer para virar ovelha, irmãos, que a gente pensa que é nessa ordem, né? Primeiro eu creio, aí eu me torno uma ovelha. Não, você já é uma ovelha, e por ser uma ovelha, você vai passar a crer, assim quando o Senhor te encontrar. Amém? Você pode até andar fora do aprisco, mas ainda assim, você fora do aprisco, você faz parte do aprisco do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça irresistível, passa para nós aí. Graça irresistível. O dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Essa frase aí, ela é uma frase até engraçada, né? Porque você fala assim, o dom do arrependimento. Quem dá o dom do arrependimento? Nós já estudamos sobre isso. Quem dá o dom do arrependimento? O próprio Deus. O próprio Deus, ele te dá um dom que vai resistir ao seu arrependimento. Então, ou seja, o dom do arrependimento vai fazer com que anule toda a resistência que você tem, porque você tem uma resistência aí dentro de você. E essa resistência, muitas vezes, é que você não quer se arrepender, mas ele mesmo dá um dom para anular essa resistência dentro de você. 2 Timóteo, capítulo 2, 24, 25, vai dizer assim: ao servo do Senhor não convém brigar mais, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o quê? Levando-os ao conhecimento da verdade. Quem que dá o arrependimento então, irmãos? O próprio Deus. Então você, quando veio a uma igreja, às vezes quando você ouviu uma palavra, ouviu uma canção, ouviu um louvor e começou a chorar e falou assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, por mais que pareça que isso parta de você, quem dá o dom do arrependimento? O próprio Deus. O próprio Deus gera em você, irmãos, entenda isso, o próprio Deus gera em você o dom do arrependimento. Então é Ele mesmo que te faz arrepender. Sabe por quê? Porque você é uma ovelha, e por ser uma ovelha, Ele não vai perder as ovelhas dele, mas elas irão permanecer até o fim. Amém, irmãos? É por isso que quando um eleito do Senhor, ele peca, e nós iremos pecar, irmãos, lembra do primeiro texto que a gente leu? Todos estão destituídos, irmãos, nós somos pecadores, mas um eleito do Senhor, quando ele peca, logo ele se arrepende. Um eleito do Senhor, quando ele peca, ele se arrepende na mesma velocidade que ele está pecando muitas vezes. Ele já está pecando e se arrependendo, irmãos. Por quê? Porque o pecado na vida de um salvo, ele é um acidente. O pecado na vida de um salvo, muitas vezes vai ser um acidente, num momento de fúria, num momento ali de descontrole, ele vai lá e comete o pecado, mas logo ele já cai a consciência, porque o próprio Deus gera o dom do arrependimento dentro de você. Você está lá no trânsito, irmãozinho, aquele irmão abençoado, buzina, te xinga, aí você vai e xinga ele também, mas naquela mesma hora você já fala assim: meu Deus, pecador eu sou, me perdoa, Senhor, como eu sou ruim, muito mais do que eu imaginava. Então é isso, irmãos, que vai acontecer. Mas pastor, não está acontecendo isso, eu estou mandando ele ir lá para aquele lugar, e parece que eu não estou arrependido de ter feito isso, porque o cara era ruim mesmo. Saiba de uma coisa, irmãos, Cristo te alcança, a salvação, ela é imediata, a redenção, ela é imediata, mas a santificação, ela é processual. Nós também falamos sobre isso. Então a sua santificação, ela é processual. Então fique em paz, irmãos. Às vezes, por mais que você comete esse pecado e fala assim: nossa, na hora eu achei que foi bom ter mandado o irmão para aquele lugar, porque aquele irmão não estava merecendo. Irmãos, é processual, fique em paz, o Senhor vai te dar todas as ferramentas, amém? Então entenda algo, até mesmo as ferramentas, é Ele que vai te entregar, amém? Perseverança dos santos, solta aí para nós, e aí tá, né? Foi a última palavra ministrada, e na perseverança dos santos, nós gastamos aqui, né, 1 hora explicando justamente sobre isso, irmãos, que o próprio Deus,
aquele que te elegeu antes da fundação do mundo, aquele que entregou você como ovelha de Cristo, Ele vai te dar as ferramentas para que você persevere até o fim, para que você permaneça até o fim. Todo aquele que foi justificado será também glorificado. Os filhos de Deus serão preservados até o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente entende as doutrinas da graça, isso nos dá ao mesmo tempo, eu não sei vocês, nos dá uma segurança, nos dá um certo alívio em algumas partes, mas ao mesmo tempo gera em mim um senso, irmãos, de responsabilidade. Quando eu preparava essa série, eu acredito que com o Murilo foi a mesma coisa, porque ele também participou. Irmãos, a gente está ao mesmo tempo que a gente está preparando o sermão, a gente está assim, ufa, glória a Deus, aleluia, mas ao mesmo tempo a gente está assim, Jesus amado, misericórdia. Então, irmãos, essa é a graça de sermos alcançados pela graça. E quando a gente tem essa compreensão de que a graça, por mais que ela foi de graça, ela não foi barata, mas ela foi paga pelo preço mais caro que poderia ser pago, nos gera em nós uma responsabilidade, não de justiça própria, não de moralismo, mas uma autorresponsabilidade daquilo que o Senhor colocou sobre mim e sobre você, os eleitos do Senhor. Amém, irmãos? E que é minha e sua responsabilidade pregar o Evangelho. E o que é a grande comissão que Ele nos chamou? Ele está chamando para uma grande comissão. Quem Ele está chamando? Aqueles pelo qual Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. E qual que é essa grande comissão? Pregue o Evangelho a toda criatura, a toda raça, a toda nação, a toda tribo. Mas não só pregue, faça discípulos, caminhe com eles, apacente as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Amém? Então Romanos 8,30 vai dizer o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Justificação imediata, santificação processual. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém, irmãos? 1 Pedro 1,5 vai dizer que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, irmãos, nós estamos sendo preservados mediante a nossa fé. E quem gera a fé em nós? O próprio Deus. O próprio Deus gera a fé em nós e nós estamos guardados até o último dia para que nós venhamos alcançar então a salvação. Irmãos, olha só, aquele pelo qual o Senhor elegeu, escolheu, aquele que foi predestinado em amor, assim como diz as Escrituras, Ele vai gerar em nós uma fé para que nós venhamos perseverar. O que vai falar Atos 2,42? E perseveravam. Uma coisa muito importante que você precisa notar é se você tem sido perseverante, porque se você não tem perseverado, você pode orar dessa maneira. Nós precisamos aprender a orar da maneira correta. Senhor, gera em mim um espírito de perseverança, gera em mim uma disposição pela qual eu vou perseverar. Eu preciso perseverar. Romanos 8, o que vai dizer lá em Romanos 8, no início de Romanos 8? Não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, não há mais a condenação, mas o que faz você não perseverar é porque você ainda fica achando que você está condenado, que existe condenação, que existe ainda um pecado que te atormenta, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ter essa consciência, irmãos, é o que faz você acordar todos os dias e perseverar no Senhor. É o que faz você acordar num domingo de manhã e perseverar no Senhor. A perseverança é uma característica daqueles que estão no Senhor. Solta para nós então a próxima. Olha só, irmãos, 5 pontos então. Reconhecemos nossa depravação total e necessidade de salvação. Experimentamos a graça irresistível de Deus, nos levando à fé. Confiamos na suficiência da morte de Cristo em sua expiação de forma específica por nós e pelos nossos pecados.
descobrimos que, por trás da obra de Deus em expiar nossos pecados e levar-nos à fé, estava a eleição incondicional de Deus. Descansamos em sua graça eletiva, que nos dá o poder e a vontade de perseverarmos até o fim. Amém, irmãos? Eu vou mandar isso aqui depois, vocês vão imprimir e colar lá no espelho do seu banheiro lá, e todo dia de manhã você vai ler essas declarações. Vai ficar mais fácil para você compreender, irmãos, as doutrinas da graça, o evangelho da graça. Esse é o evangelho da graça, irmãos. O evangelho da graça é um evangelho onde ele te firma em Cristo Jesus, onde ele te dá a segurança da salvação, mas onde ele gera em você temor para não pecar mais. Não é um evangelho barato que é pregado que, porque a graça te alcançou e agora eu já estou com a segurança da salvação, eu faço o que eu quero. Irmãos, esse irmão que declara isso, talvez ele nem foi alcançado ainda. Ele só pensa que foi, mas ele ainda não foi. Porque o irmão que foi alcançado pelo Senhor, ele tem a consciência da responsabilidade em perseverar. Quais são as 3 características daqueles pelo qual o Senhor alcançou? Lembra que a gente já falou aqui algumas vezes? Perseverança, amor e santidade. Então são características, irmãos. Se essas características não têm evidenciado a sua caminhada com Cristo, comece a orar: Senhor, gera em mim perseverança, gera em mim amor ao próximo, amor ao Senhor, amor à criação, gera em mim esse amor, gera em mim santidade. Tem sido difícil, Senhor, andar em santidade, mas eu sei que a santidade é processual. Se agarra nessa oração, irmãos. Vocês podem se agarrar na oração que está nas Escrituras. Tem muitos irmãos que falam assim: pastor, mas eu não consigo orar, às vezes eu paro, fico lá 5 minutos, não sei mais o que falar. Ora as Escrituras, não tem oração melhor do que essa que contém na própria Escritura. Se agarre nessas verdades, se agarre nessas verdades ao orar ao Pai. Próxima citação para mim. Essas verdades, elas glorificam a Deus, exaltam a sua preciosa graça, nos dão uma alegria indescritível e acaba com a nossa esperança de salvarmos a nós mesmos. Então, irmãos, essas 5 verdades que eu coloquei lá atrás, por isso que eu falei para os irmãos, a gente fala aqui meio que na brincadeira, irmãos, mas é uma verdade. Às vezes você pegar essas 5 verdades que foi falada no slide anterior, e de fato você meditar nela todas as manhãs, vai ser um benefício para a sua caminhada. Porque quando você se agarra nessas verdades, elas estão glorificando a quem? A Deus. Exalta quem? A preciosa graça. Nos dar uma alegria, ela vai gerar em nós uma alegria indescritível. Por quê? Porque acaba com a nossa esperança de que eu que vou salvar a mim mesmo. Porque, irmãos, nós falamos sobre isso. Imagina só se Deus falasse assim, ó, a salvação depende de você. Por quanto tempo você acha que isso ia durar? Quanto tempo você acha que ia durar para você cometer o primeiro pecado e perder a salvação? Então, irmão, se a salvação dependesse de nós, provavelmente, irmãos, nenhum de nós conseguiríamos chegar até o fim. Então, a salvação, ela é totalmente amparada na graça, na eleição, naquilo que o Senhor preparou para nós, e Ele vai nos dar as ferramentas para perseverarmos até o fim. Mas agora eu quero trazer bem rapidamente eu quero pontuar algumas coisas práticas, tá, para o seu dia a dia. Pode soltar o primeiro ponto. 10 pontos práticos que eu quero trazer para vocês. As doutrinas da graça nos fazem permanecer em temor a Deus e nos leva à profundeza da verdadeira adoração. Centrada em quem? Centrada em quem? E não no homem, irmãos. As doutrinas da graça vai descentralizar o homem e vai centralizar todas as coisas em quem? Em Deus. Irmãos, é muito importante, por isso que caminhar numa fé aonde Deus é o centro, por isso que caminhar em um ambiente onde Deus é o centro, Ele vai te preservar, irmãos. Onde o homem não é o centro, onde o homem ele é totalmente descentralizado dessa história. Então, as doutrinas da graça, esses 5 pontos, vai tirar o homem do centro e vai colocar 100% Deus no centro.
Mas olha que incrível, irmãos. Deus é o centro de todas as coisas, mas Ele nos convida para participar dessa história maravilhosa que Ele está fazendo aqui na terra. Existe até uma historinha que exemplifica isso. O cara foi lavar o carro, e aí ele tem um filhinho lá de 3 anos de idade, e aí ele chama o filho para ajudar ele a lavar o carro. Em que esse menino de 3 anos vai contribuir ele na lavagem do carro, irmãos? Em nada. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas a incrível graça do Senhor é igual esse pai que chama a criança para ajudar a lavar o carro. O Senhor convida eu e você para fazer parte dessa história maravilhosa que Ele está construindo aqui na terra, mesmo que eu e você vai mais atrapalhar do que ajudar. Amém, irmãos? E que é uma grande verdade. No meio dessa história, muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, nos convida. Sabe por que Ele nos convida? Porque Ele quer se relacionar. Ele é um pai que quer se relacionar, então Ele nos convida. Vem fazer parte comigo. Olha só o que diz os textos, está aí também, né? Tá. Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Efésios 1:12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperávamos em Cristo. Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo é para louvor da glória de Deus. Então todas as coisas, irmãos, então as doutrinas da graça, elas vão te ajudar a tirar o homem do centro e tudo ser para louvor da glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim deve ser o culto racional, assim deve ser a igreja do Senhor, assim deve ser a nossa vida no nosso cotidiano. Não existe um dualismo. Tudo o que você faz é para a glória e louvor de Deus. Amém? Ainda que você seja um excelente profissional, tudo que você está fazendo é para o louvor e para a glória de Deus. Passo 2 para mim. As doutrinas da graça nos ajudam a nos protegermos de brincar com as coisas divinas. Irmãos, essa citação aqui do Robertson Nicolay, se você vê essa citação por completo, irmãos, ela é assim, ela vai escandalizar o que as pessoas têm feito com o Evangelho do Senhor. Eles estão brincando com as coisas divinas. Ele vai dizer o seguinte: evangelização do tipo humorística. Isso aqui é só um trechinho, irmãos, do que ele fala. Evangelização do tipo humorística. E aí com certeza a gente já escutou bastante, né, irmãos? É bom para rir, é bom para descontrair, mas não é evangelho. Não confunda as coisas. Eu não estou falando que você não pode ouvir. Tem palavras, irmãos, que você tem que ouvir na segunda-feira de manhã para sair para trabalhar, que você sai, é isso aí, hoje eu vou fechar um contrato milionário, porque não tem nada a ver com o evangelho, mas tem a ver com motivação. Está tudo certo. Você só precisa colocar ela no lugar certo na sua vida. Não é evangelho. Anátema se for o evangelho que o irmão está achando que está pregando. Então olha o que ele vai dizer: evangelização do tipo humorística, ou seja, crescimento de igreja do tipo legal, agradável, divertido e especialista em mercado. Pode atrair multidões, mas deixa a alma nas cinzas e destrói a própria essência do cristianismo. É forte, irmãos, mas é uma verdade. Eu não sei qual foi desses homens de Deus que falou que ia chegar um tempo que ia ter palhaço em cima do púlpito intertendo a plateia e as pessoas iriam aplaudir. Teve um desses grandes homens aí, não sei quem foi deles, que falou isso. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ouvir um palhaço em cima do púlpito e aplaudi-las. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse falso evangelho, irmãos. Coloque cuidado em não trazer aquilo que não é o evangelho para o evangelho. Aquilo que não é o evangelho não é o evangelho. Aquilo que é o evangelho é o evangelho. Amém? Precisamos compreender que as coisas divinas, elas precisam ser prioridade nas nossas vidas, inclusive o congregar. Amém? Próximo, solta o 3 aí para nós. As doutrinas da graça nos deixam admirados com a nossa própria salvação. Por quê, irmãos? Porque não depende de nós. Olha a citação. Tem aí, né? Não tem aí. Próxima citação, coloca para mim. Deixa eu ver se ela está aí. Não tem. Volta aí.
Pode voltar. Vou ler só o texto então. Tendo iluminados os nossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então a própria doutrina da graça nos faz admirar a nossa salvação. Por quê? Porque não depende mais de mim, irmãos. Isso aí é a hora que você está lá montando o sermão, que você fala assim, glória a Deus, aleluia, porque se dependesse de mim, irmãos, eu iria fracassar. Porque se dependesse da ajuda dos irmãos, eu também iria fracassar. Mas glória a Deus que depende exclusivamente do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando a gente tem essa consciência, nós nos agarramos nessa verdade, isso traz para nós uma tranquilidade em nos agarrar na salvação que é dada pelo Senhor. Próximo, 4. As doutrinas da graça nos livram do quê? Do falso evangelho. Lembra lá em Gálatas, irmãos? Provavelmente a gente deve partir agora, a próxima série deve ser a série de Gálatas novamente. Eu estava olhando, já tem 2 anos que a gente fez a série de Gálatas. Como voa! E séries como essa, irmãos, nós precisamos repeti-las de tempos em tempos. Então, provavelmente a gente vai repetir a série de Gálatas, que foi uma série maravilhosa. E o que Paulo então está fazendo ali em Gálatas? Combatendo o falso evangelho, que até parece ser o evangelho, mas é anátema. Maldito seja o falso evangelho. Então, as doutrinas da graça vai nos livrar desse falso evangelho. 1 Timóteo 3,15 vai dizer: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmãos, se a gente não se agarrar na verdade, que é a palavra de Deus, nós vamos caminhar para um falso evangelho, inclusive o evangelho pelo qual se prega o universalismo, e a gente falou sobre isso, porque parece o evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso nós fomos muito cuidadosos durante toda essa série, para só trazer citações e trazer Bíblia, uma palavra 99% expositiva entre palavra de Deus e citações de grandes homens de Deus. Amém? Para que a gente se assegure nessas verdades. 5º ponto: as doutrinas da graça nos geram clamor com gemidos inexprimíveis. Irmãos, clamar com gemidos inexprimíveis mostra que você compreendeu verdadeiramente a salvação. Mostra que você compreendeu verdadeiramente que, por mais que ela seja de graça, ela custou muito. Por isso você clama a Ele com gemidos inexprimíveis, porque você entendeu e aprendeu a colocar Deus no lugar certo. Qual é o lugar certo de Deus? Soberania sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é só sobre algumas coisas, irmãos, mas é sobre todas as coisas. Somos impelidos a orar por avivamento. Essa citação é muito boa, porque nós somos impelidos a orar por avivamento. Quantas vezes a gente não vê a galera orando por avivamento, e nós queremos um avivamento, está rolando um avivamento, mas entenda uma coisa: nós somos impelidos a orar por avivamento com a consciência de que isso só se dará pela obra soberana de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, olha aqui, que o avivamento, ele só se dará pela obra soberana de quem? De Deus. Então, por mais que a gente tente copiar os avivamentos já existentes, mas só vai acontecer pela obra soberana de Deus. Amém? Porque nós aprendemos então, através da doutrina da graça, a colocar Deus no lugar o qual Ele deve estar, soberano sobre todas as coisas, e tudo acontece pela vontade dEle. Amém? 6º ponto: as doutrinas da graça nos tornam confiantes de que Deus terminará a obra que Ele planejou e começou. Amém, irmãos? Se agarre nessa verdade. É Ele que então planejou, é Ele que vai terminar aquilo que Ele começou.
Jeremias 32:40 vai dizer: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar, de fazer-lhes o bem. Eu porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ele é soberano desde o início, Ele é soberano durante o percurso, e Ele será soberano no fim. Ele sempre será soberano. Amém, irmãos? Mas cabe a nós perseverarmos. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel, irmãos, para cumpri-la. Ele é fiel para concretizá-la. Ele é fiel para ir até o fim. Você pode até desistir no meio do caminho, mas Ele não desiste. Você pode até dar uma desviada no meio do caminho, irmãos, mas Ele não te abandona. Ele não vai te deixar. Ele não vai largar você para trás. Aquele pelo qual é um eleito do Senhor, ainda que ele se desvie, a gente falou sobre isso também, ele irá ser resgatado até o fim. Amém? Ele irá ser resgatado. O próprio Cristo irá resgatá-lo. 7º ponto: as doutrinas da graça nos abrem os olhos para ver tudo à luz do propósito soberano de Deus, que dele, por ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre e sempre. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele afetou toda a sua vida, irmãos. Quando Ele te encontra, Ele afetou a sua vida por completo. Não dá mais para tirar Deus de alguns projetos da sua vida. Nós temos um péssimo hábito, irmãos, e quando eu falo nós, toda vez que eu falo nós, eu estou me incluindo nesse péssimo hábito, e principalmente nós que viemos do meio corporativo, né? Nós temos um péssimo hábito de fazer assim, ó, eu tenho o plano perfeito. Irmãos, plano perfeito não cabe Deus nele, né? Então pare de ter planos perfeitos e deixa Deus então atuar em todos os seus planos, em tudo que você vai fazer na sua vida. Ele te afetou por completo. Quantas vezes nós tomamos decisão de mudança de emprego sem consultar Deus? Ué, mas a proposta é muito melhor do que a anterior, então só pode ser de Deus. Mas aí você vai ficar longe da sua família, você vai ficar longe da sua casa, você vai ficar longe da comunhão dos irmãos, você vai ter um esfriamento espiritual, e aí veio de Deus, porque você vai ganhar mais. Então, irmãos, nós precisamos deixar Deus conduzir todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Lembra do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus? Quem não leu ainda está em tempo, irmãos. Leia o livro. Tem um capítulo inteiro que ele vai falar só sobre mudança de cidade e de nação. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, é muito melhor, eu vou para lá, vou ganhar mais, vou ter mais possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa, então Deus errou quando Ele te plantou aqui em Goiânia? Você já fez essa pergunta? É simples, irmãos. Ué, mas então Deus capaz que errou na hora que Ele fez você nascer em Goiânia? Então, irmãos, nós precisamos consultar a Deus em todas as coisas, em todas as esferas, em tudo que nós formos fazer, deixa Ele ser soberano sobre a sua vida. Amém, irmãos? Não estou falando que você não pode mudar, não pode sair de cidade, irmão, até porque eu sei que tem uma turma que chegou aí, né? E nós adotamos essa turma. Mas saiba de uma coisa, irmãos, ore antes de tomar a decisão. Não só tome a decisão para depois orar. Ah, eu tomei a decisão, aí eu estou lá, agora eu vou começar a orar para Deus fazer acontecer. Agora que eu cheguei aqui, eu tenho que orar muito para Deus fazer a coisa acontecer. Não, irmãos, a oração ela tem que ser antes disso. Deus é soberano em tudo, é Deus que faz tudo na sua vida, não é só algumas coisas, mas é tudo. Amém, irmãos? Não, eu vou me casar, eu vou namorar, eu vou fazer aquilo, porque é da vontade de Deus. Irmãos, consulta a Deus. Em tudo que você for fazer, consulte a Deus. Amém? 8. As doutrinas da graça nos dão esperança de que Deus tenha a vontade, o direito e o poder de responder à oração, para que pessoas sejam mudadas. Amém? Então, de quem é o poder, a vontade e o direito? É de Deus, não é meu e seu. Nós oramos, mas de quem é a vontade, de quem é o direito, de quem é o poder? Então aqui tem vários textos
2 Tessalonicenses 3:1 vai dizer: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então nós temos o direito de orar, nós temos que orar, mas a vontade, o poder é dele, de fazer a coisa acontecer. Ezequiel 11:19: e lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, que Ele que tira esse coração de pedra, porque se dependesse de mim, de você, nem cardiologista arrancava esse coração duro aí não, irmãos. Pode fazer cirurgia de transplante de coração, que não adianta. Quem troca esse coração de pedra é Ele, não é uma cirurgia, é Ele que vai fazer, amém? Deuteronômio 36, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o ame de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Então quem que faz isso, irmãos? É Ele. É Ele que vai dar esse coração fiel, é Ele que vai dar essa vontade, é Ele que vai dar esse desejo. Ezequiel 36:27: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Amém? Glória a Deus. 9, estamos quase encerrando. As doutrinas da graça nos lembram de que a evangelização é totalmente essencial para que possamos conhecer, para que pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas, mas que a conversão não é dependente de mim ou limitada pela dureza do incrédulo. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós que estamos naquela crise ainda de eleição, predestinação. Você que está nessa crise existencial, olha só o que a doutrina da graça ela vai falar. Nos lembra de que a evangelização é totalmente essencial, porque uma das coisas que há uma crítica grande nas igrejas, algumas, igrejas, não vou generalizar, algumas igrejas reformadas, mais tradicionais, elas não têm trabalho evangelístico, não têm trabalho de missões, é onde vem algumas crises, algumas críticas até, mas a igreja tal, fulano de tal não faz um trabalho missionário, não faz um trabalho evangelístico, irmãos, e isso é um erro, não se pode caminhar para esse lado, tá? Então nós precisamos entender que a doutrina da graça, ela vai nos lembrar de que a evangelização ela é totalmente essencial para que as pessoas conheçam a Cristo. As pessoas só vão conhecer a Cristo se alguém pregar o Evangelho. A semente só vai chegar ao solo se o ceifeiro lançar a semente. Mas entenda uma coisa, é a consciência que tem que estar alinhada. Então, essas pessoas se converterão se for da vontade do Senhor, não depende de mim e nem depende dele, da dureza do coração e da incredulidade dele. Então, mesmo que ele seja incrédulo, irmãos, se o Senhor o escolheu, o elegeu, ele vai substituir esse coração de pedra por um coração que vai receber essa semente. Amém? Glória a Deus. Cabe a nós então pregar o Evangelho. 1 Coríntios, volta lá, só para a gente ler os textos, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia, irmãos? Tem coisa que é difícil de entender, irmãos, é porque realmente é loucura para a mente humana, são coisas que é loucura para nós entendermos, porque só discerne-se essas coisas espiritualmente. Deixa eu dar uma dica para você, está difícil de entender, irmãos? Fala para o Senhor te dar um discernimento espiritual, porque aos olhos humanos você não vai compreender. Você não vai compreender isso aqui não, irmãos. Isso aqui aos olhos humanos é loucura demais. É a loucura do Evangelho, é a loucura da pregação do Evangelho. Mas nós discernimos de forma espiritual. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém conduzi-las a estas. Ou seja, eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, ainda que todas as ovelhas não estejam no aprisco do Senhor, mas elas serão alcançadas, porque ouvirão a voz do Senhor. Através de que elas ouvirão a voz do Senhor? Pregação do Evangelho, irmãos. Através da pregação do Evangelho, a evangelização. Então, não pare de evangelizar. Não pare de pregar o Evangelho.
Não deixe de anunciar as boas novas. 10 e última. Amém? Se os irmãos do louvor quiserem ir se posicionando aí já. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Prometo para vocês que a gente vai dar uns 2 meses de folga para vocês, amém? Nós vamos liberar agora para pregar umas palavras mais temáticas nos próximos 2 meses, amém, irmãos? As doutrinas da graça nos asseguram, inclusive nós temos uma reunião de pastores, e o primeiro tema tratado na reunião de pastores foi sobre pregação expositiva. Pensa, duro, irmãos. A pregação, irmãos, lógico, obviamente que essa discussão foi muito saudável, a importância de ter a pregação temática também da igreja, até para que esteja um pouco mais fácil a absorção para os irmãos, mas nunca, a gente até brincou lá, vamos fazer aqui mais ou menos um percentual, 70% do ano tem que ser expositivo, 30% do ano pode ser temática. Então a gente estava brincando lá nessa reunião de pastores. As doutrinas da graça nos asseguram que Deus triunfará no fim, amém, irmãos? As doutrinas da graça nos dá a segurança de que Ele triunfará no fim. Isaías 46, 10. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Olha o profeta Isaías falando, irmãos. Desde o princípio eu já anunciava as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Ele vai fazer a vontade dele. Amém? A dele. É a vontade dele que será feita. Olha o que ele diz no texto. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, irmãos, se agarre na verdade de que Ele irá triunfar no final. Não é uma guerra, nós precisamos ter uma consciência, irmãos, que por muitas vezes, por um evangelho fragmentado, nós entendemos de maneira errada. Por um evangelho fragmentado, a gente tende a pensar que está rolando uma guerra entre o bem e o mal, e que no final a gente vai ver quem vai ganhar essa batalha. Confessa, irmão, que você já não pensou dessa maneira. Quem nunca pensou que está rolando uma guerra e que no final vai ter uma batalha, a batalha do Armagedon, e aí vamos ver se Deus ganha essa parada? Irmãos, Ele já venceu o maligno. Ele já venceu a batalha, irmãos. E nós estamos aqui nessa jornada, nós estamos aqui nessa caminhada junto a Ele, para que os eleitos do Senhor sejam alcançados através da pregação do Evangelho. É por isso que Ele nos incluiu nessa história. Irmãos, e Ele te ama tanto que mesmo você tentando atrapalhar, mesmo você sendo teimoso, birrento, e como nós somos, né, crentes, encrenqueiro, birrento, gente difícil, mas ainda assim Ele nos ama tanto que Ele nos chama para participar desse triunfo com Ele ao final. Ele nos chama para reinar com Ele ao final, mesmo a gente muitas vezes mais atrapalhando do que colaborando. Então se agarre nessas verdades. As doutrinas da graça, irmãos, ela não veio através de uma fé reformada, uma teologia sistemática. Ela não veio para trazer confusão, mas ela veio para trazer uma clareza na sua mente, da confiança em se agarrar na soberania de Deus. Essa série de mensagens, irmãos, por mais difícil que ela seja de ser absorvida, ela não veio para gerar uma divisão dentro da Fluir, ela não veio para gerar uma confusão dentro da Fluir, mas ela veio para trazer para você uma segurança de que Deus é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas, que essa obra não é do homem, que essa obra não é de um homem que começou, mas que essa obra é do Senhor, quem sustenta ela é o Senhor, que o Senhor é o centro desse lugar, é o centro dessa mensagem, é o centro de todas as coisas que estão acontecendo, porque Ele é soberano desde o início,
Ele é soberano durante todo o processo e Ele continua soberano ao final. Amém, irmãos? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor como um sacramento deixado por Ele mesmo. Para nós, a igreja do Senhor, os irmãos que forem servir a ceia já podem vir aqui à frente, já podem se posicionar, para que enquanto louvor, juntamente aqui as nossas orações, você já receba aí o cálice, o pão vivo que desceu do céu, que foi moído naquele madeiro, e hoje representado através aqui desse pão que você irá comer, que você traga à memória tudo aquilo que Cristo fez por você, que você traga consciência. Quando Paulo escreve ali no texto de 1 Coríntios, ele não está dizendo que você precisa trazer à consciência os seus pecados e se achar indigno, porque se fosse para comer do pão e beber do cálice só os dignos, ninguém aqui hoje iria ceiar, irmãos. Mas a ceia do Senhor, ela é justamente para todo aquele que é indigno, todo aquele que é pecador, mas que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós agora queremos apresentar diante do Senhor esse pão, esse cálice que representa o sangue da nova aliança, o corpo que foi moído, que foi partido, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos agora participar desse sacramento que foi instituído pelo Senhor para a tua igreja, e que ao participarmos todos juntos como um só povo, como uma só igreja, o Senhor traga a nós a consciência, que o Senhor traga a nós, ó Pai, que nós venhamos reconhecer o quão o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos amou, Pai. Em nome de Jesus, pode servir o pão, o cálice, todos peguem e aguardem para que nós